Com muita alegria estamos aqui para entregar o recado do Senhor, palavra de Deus, e hoje eu tenho uma palavra com o título Superando as lutas com a vida de Cristo. Superando as lutas com a vida de Cristo. Abra a sua Bíblia, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, apenas versículos 8 e 10, que diz assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Meus irmãos, esta é uma palavra que nos faz pensar. Esse texto, com toda a certeza, é um texto que a gente precisa colocar em prática em nossas vidas, principalmente em dias que estamos vivendo. Grande parte aqui do livro de Atos dos Apóstolos vai contar sobre a vida e sobre o ministério do apóstolo Paulo. E a gente, quando lê o texto escrito por ele, a gente pode até dizer: esse camarada teve uma vida espetacular, porque ele tinha a presença do Espírito Santo em sua vida, e tudo que ele fez com um propósito bem definido. Não importa o que ele passava, mas o foco era ser um mensageiro do Evangelho. O apóstolo Paulo, para vocês terem uma ideia, ele foi um plantador de igrejas. Ele fundou dezenas de igrejas, deixou as igrejas organizadas, funcionando na beleza, e não somente isso, ele escreveu aproximadamente 12 epístolas do Novo Testamento. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então, e aqui esta vida de Paulo, ela nos inspira, né? E esse texto que nós acabamos de ler, aqui, a carta de Coríntios, 2 de Coríntios 4, ele vai deixar para nós uma pista, que quando vier as lutas, a gente pode ter uma segunda opção de não ficar com depressão, prostrados, animados, preocupados. Ele dá uma segunda opção. Ele está dizendo: olha, tem luta, todo crente tem luta, mas tem uma segunda opção. E esta, então, a gente pode dizer: muitas coisas que aconteceram, a vida de Paulo acontece com todos os seguidores de Cristo, e não foi só naquele tempo, em todos os tempos, pois nessa caminhada terrena, nem tudo são flores, e com certeza também não foram na vida do apóstolo Paulo, e também nem nos outros apóstolos. Não sei se você já fez uma pesquisa do que aconteceu lá nos primórdios com a vida dos apóstolos. Todos eles tiveram um final de vida muito triste, muito complicado. Só o João, que morreu velhinho, assim mesmo, aprisionado lá na ilha de Patmos. Então, aqui em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, nós temos aqui as declarações de como foram essas lutas na vida do apóstolo Paulo.
E também ele vai dizer como é que ele conseguiu vencer todas as lutas. Como Paulo conseguiu vencê-las? Esses 3 versículos que nós lemos vão apresentar aqui quatro contrastes, 4 crises que ele obteve vitória sobre essas crises, com vitórias suficientemente grandes para tornar possível ele não desistir, ele não desanimar, porque ele foi até o final e teve muitas lutas, né? Foram perigos, muitos deles mortíferos, que poderiam ter sido fatal e impedir a sua caminhada se ele olhasse só para os problemas. Quando vinha um problema, ele diz: não, eu vou vencer, eu tenho como ultrapassar isso. Paulo, porém, em cada caso, ele foi eliminando os perigos, né? Sempre com um olhar para frente, com esperança e com bom ânimo para continuar. Que quando vem as lutas, se você bobear, você fica parado, prostrado, acaba desanimando, aí vem, né, as dificuldades que vão sempre aumentando. Então eu quero trabalhar com vocês esses contrastes que ele trabalhou, né? Quando ele diz aqui, atribulado, mas não desanimados. Esse aqui é o primeiro contraste, né? Significa atribulado, pressionado, oprimido, afligido, tipos de tribulações que restringem a nossa alma, não somente o corpo físico. Ela vai na nossa mente, no nosso entendimento, né, essas tribulações. Paulo como que se sentia apertado, de forma a não poder escapar. Há tipo de explicações sobre isso, né? Quando vem as frustrações, perigo, e a gente tem que procurar um escape, não desanimar. Por isso que ele diz: olha, eu estive atribulado, mas não desanimado. Essa palavra desanimado é sem alma. Uma pessoa sem alma é uma pessoa abatida, sabe? Fica sem vontade para nada. Não angustiados, atribulado, mas não angustiado, desanimado, angustiado, né? Quer dizer, ele não ficou confinado, aprisionado dentro de um quarto. Isso não foi possível restringi-lo, como ele estivesse em um lugar muito apertado. Mas ele buscava ali um ponto de não ser esmagado, de respirar pelo menos. Em outras palavras, ele quer dizer: olha, eu fui pressionado e até perdi espaço, mas ainda encontrei um pequeno espaço pelo qual eu pudesse avançar, né? Então, primeiro, aqui, contraste, atribulado, porém não angustiado. Agora tem o segundo aqui, eu quero que vocês caminhem junto comigo. Perplexos, porém não desanimados. O que é perplexo? Sentir-se desorientado, estar em dúvida, com a mente muito perturbada, com a mente confusa. A vida cristã pode ter suas dúvidas, pode ter as suas circunstâncias adversas,
que chegam até mesmo a fazer um teste bem forte na nossa fé. Entendeu? Situações complicadas. É possível até que muitos de nós, em certos momentos, a gente perde um pouquinho a fé. E isso acontece quando a gente passa por um trauma, um desastre, quando a gente passa, por exemplo, um período de uma perda de um ente querido, que dá uma chacoalhada na nossa fé muito forte. Nossa fé, ela pode ser debilitada. Isso não é desejável, mas acontece. A experiência humana vai ensinar essas lições para nós. E quais são as lições? O tempo vai curar muitas feridas. É só ter paciência. O tempo restaura a nossa atitude mental e vai nos colocar em uma condição de superar aquilo. Nossas fraquezas, como seres mortais que somos, é que causam isso em nossa vida. Todos nós somos sujeitos a ter momentos que nos deixam em um campo de dúvida. Isso é normal, pode nos aproximar até mesmo do desespero, dependendo do tipo de lutas que vem. Mas aqui, perplexo, mas não desanimado, não sem ânimo, desalentado, algumas vezes somos pressionados de tal forma que é muito difícil, mas jamais a Bíblia diz que nós somos testados além daquilo que podemos suportar. Deus nos conhece e sabe até onde a gente pode suportar. Por isso ficamos então perplexos, mas não totalmente perplexos, ainda com um pouquinho de energia para superar. E estar sem confiança em Deus é o que é o problema. Vai deixar a gente sem solo, vai deixar a gente fragilizado e até mesmo sem esperança. Isso é perigoso, a gente precisa ter esse cuidado para não cair nessa. A carta de Efésios, capítulo 2, versículo 12, separados de Cristo, sem Deus no mundo, perdemos a esperança e a fé, mas não podemos chegar a um ponto de extremo. Para nós, a luz pode ser quase apagada, mas sempre haverá uma luz suficiente para que por ela possamos andar. Há um autor, Stanley, que ele diz o seguinte: perdendo a orientação, mas não inteiramente, perplexos, mas não esmigalhados. Percebe, irmãos? Então, está perplexo, porém não desanimado. Terceira condição: perseguidos, 2 Coríntios 4, 9. Porém, não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. 4, 9. Perseguido significa muita coisa, ser perseguido. Significa ser excluído, ser expulso, ser caçado. Sabe como acontece muito isso? Quando um muçulmano se converte ao cristianismo, ele passa por essas lutas de perseguições, ele é muitas vezes expulso da sua casa, e é preciso
ter muita fé para não abandonar a nova fé. Isso dá a entender aqui a posição do mundo contra o Evangelho, contra as boas novas. Olha, quando uma igreja, ela vivencia o Evangelho como Cristo ordenou, ela não é muito aceita na sua comunidade. Existem pessoas que até falam com a gente, mas não gostam da gente, porque somos crentes em Cristo Jesus. E você pode ter uma certeza, você é vigiado. Quando você vive o Evangelho na sua autenticidade, e os de fora olham para você, quando você dá uma vacilada, ali o crente, está vendo? Por quê? Eles esperam que você seja diferente. Por isso que muita gente não quer ser crente, porque é uma vida diferenciada. E quando você lê a história, dá vontade até de rir. Sabe quem o camarada que se converteu ao cristianismo e deixou passar um bom tempo para o seu batismo? Constantino. Sabe a história de Constantino? Ele estava numa batalha intensa, o seu exército perdendo muitos soldados, e aí ele fez uma oração, com muita fé. Ele disse: Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou me tornar um cristão. E diz a história que ele viu um sinal de uma cruz do céu, algum desenho, e o bom é que ele venceu a batalha. E ele disse: não, se eu venci, eu prometi. Mas ele adiou até o restinho da sua vida, porque ele sabia, se ele fosse andar dentro do Evangelho, como o Evangelho manda, ele tinha que mudar muito o seu estilo de vida. Então, Paulo, ele sofreu muitas perseguições, principalmente na Ásia Menor, lá em Éfeso, por exemplo. Ao ponto de ele até, por algum momento, ficar desesperado e, assim, ficar preocupado com a sua sobrevivência. Há muitos textos, não vou ler aqui, mas, por exemplo, 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 11, 23 a 29, tem muita história, né? Foram lutas constantes, diárias, na sua vida, por onde ele andava. Porque ele andou, ele saiu, foi para um local dos hereges mesmo, né? Ele não pegou uma sociedade muito receptiva ao Evangelho. Era gente que era acostumado, né, a servir outros deuses, e ele, quando pregava, ele mostrava que precisava mudar de vida, né? Ora, o importante é que quando Paulo escreveu isso, gente, ele tinha muita autoridade para falar e para escrever o que ele deixou escrito. Paulo foi taxado de herege pelos judeus e até mesmo pelos cristãos legalistas, aqueles que diziam, as pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo tinham que obedecer os ritos da lei. E ele dizia: olha, nós estamos numa nova etapa, é o período da graça, a lei ficou para trás, né? Dentro da igreja evangélica daqueles dias, havia aqueles que se opunham à sua autoridade eclesiástica e defamavam o seu nome. Isso não é fácil, mas ele sempre foi capaz de dizer o seguinte: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Está escrito em 2 carta de Timóteo 4,17. Tenho tido tristezas, mas tenho suportado a todas elas. Amém, irmãos? Olha, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, perseguidos, porém não abandonados, derrubados, porém não destruídos. Caiu, levanta, porque o Senhor dá força para isso. Caiu, vai ficar prostrado, vai resolver alguma coisa?
Quarto, né? Ainda eu quero falar o seguinte: o que significa não desamparados, não abandonados? Isto é, não esquecidos, abandonados, não deixados para trás. Quando você está na igreja, que você é fiel à sua igreja, sabe o que acontece? Quando você cai, sempre tem um irmão que vai lá e te levanta. Isso em todas as áreas, até mesmo no lado financeiro, tá? Até mesmo no lado financeiro. Entendeu? Há situações na vida que não for a igreja de Cristo, a gente desanima mesmo. Quando você está bem caidinho, bem fragilizado, vê um irmão, te segura na mão, vamos em frente, irmão, vai melhorar. Isso não pode continuar assim. Ele foi perseguido pelos seus inimigos, né? Mas ele seguiu em frente, tá? Somos derrubados, porém não destruídos. Significa, se você cair, mas você está vivo, você não morreu não, pegou aí o Covid, tem chance, vai se recuperar, Deus está no controle. Abatidos, lançado por terra, derrubado. O apóstolo Paulo, ele não ganhou todas não, ele perdeu muitas batalhas individuais. Com frequência ele foi derrubado pelos seus adversários, com frequência ele teve situação desesperadora, mas nunca ao ponto de desistir, de tornar essas lutas definitivas. Não destruídos, isto é, não foi arruinado. Ser destruído indica morrer, perecer. E Paulo, ele está se referindo aqui mesmo à morte física. A morte física. Literalmente ele está falando isso. O fim definitivo da sua batalha, da sua eficácia. E suas perseguições e perdas nunca levaram Paulo à condição de desistir, de reclamar com Deus, de dizer, isso é injusto, eu não mereço isso, né? Então, meu irmão, é muito complicado quando a gente tem algumas condições como estas que nós estamos citando aqui, né? Ele escreveu, deixou para nós muitas coisas muito lindas. Segunda carta de Coríntios 4:10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Na grande missão de Cristo, tanto a morte como a vida estavam incluídas nesse pacote, e a morte sempre tinha que preceder e trazer de volta a vida. A semente plantada na terra, diz o texto, germina, seu fruto produz. Um hino, né? Então, a semente plantada na terra, ela se faz planta e vive para sempre, em forma transformada e exaltada. Primeira carta de Coríntios 15:36. O apóstolo Paulo, ele falando sobre o corpo da ressurreição, né? 1 de Coríntios 15:36, ele diz, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. 1 de Coríntios 15:36, não nasce se primeiro não morrer. Primeira carta de Coríntios 15:36, sua vida se manifestou em nosso corpo. Paulo percebeu que seus sofrimentos, muitos intensos, dificuldades atrozes, era uma espécie de morte, a ponto de ele muitas vezes ficar um pouco preocupado. Mas do ponto de vista de Cristo, sobre a morte, era duplo. Cristo, ele falou muito sobre isso. Através da morte, o seu espírito, a morte de Cristo, o seu espírito seria
liberado para uma vida plena e frutífera, uma vida espetacular. E a morte de Cristo também foi o ato central do movimento remidor e restaurador de Deus na história da humanidade. Essa atitude, então, ela foi introjetada na vida de Paulo. Sua reação, daí por diante, em relação às dificuldades que ele passou, deu capacitação a ele para suportar tudo, né? Ele recebeu um espírito novo que deu esta capacitação. Capacitou até mesmo a aceitar as provações de modo calma, racional. Se você é um crente em Cristo Jesus e está passando por provação, pode estar certo, é porque vai deixar você um pouco melhor, vai preparar mais para a vida. E Paulo entendia muito bem isso. Ele sabia que Jesus vive naqueles e através daqueles que sofrem juntamente com ele. Aqueles que dão as suas vidas em prol do Evangelho, do serviço, na causa do Mestre. Esse era o consolo de Paulo. E eu quero dizer para você que é aquele arauto, aquele valente na obra do Senhor, que chega a um ponto de pensar, puxa vida, eu estou trabalhando sozinho aqui, ninguém me ajuda. Deus está olhando para você, Deus está dando força para você, né? Ao domingo acordar mais cedo, quando você chegar aqui, o café da manhã está pronto. E as pessoas estão aqui, que fazem voluntariamente. Olha, você não está fazendo somente para a igreja. Deus está olhando para você, está te dando saúde, está te dando vida, esperança. E a vida aqui, a gente pode dizer, Jesus venceu a morte, ele continua vivo e pode manifestar-se naqueles que sofrem, para dar novas esperanças, novas forças pela sua causa. Há um texto em Gálatas 2, versículo 20. Eu vou perguntar quem escreveu esse texto. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. Por que ele escreveu isso? Ele tinha certeza de que tudo que ele fez foi revestido com uma força sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu quero encerrar esse texto tirando aqui algumas lições práticas para nós. Paulo, ele foi acusado de muitas coisas, perseguido, foi preso muitas vezes e assim não desanimou. Paulo, ele até um pouco assim, dá para a gente perceber, ele chegava numa cidade nova, desconhecida, e ele, puxa vida, não sei onde vou dormir hoje. Ah, já sei. Aí começava a pregar na praça, e vinha as autoridades, botavam ele na cadeia, ele, glória a Deus, já tem lugar para dormir hoje, né? Ele fazia muito isso. Às vezes, ele questionou Deus também, né? Questionava, porque estamos enfrentando algumas lutas. Às vezes o crente passa por humilhações, mas qual é a nossa lição? Não devemos ficar preocupados, né? Porque tudo isso vai passar, a vitória virá, com certeza. E muitas vezes a gente esquece de agradecer, muitas vezes nós só olhamos para os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas devemos parar, pensar, refletir, que tudo com certeza tem um propósito, sempre para contribuir para que a gente cresça um pouco mais. Que Deus nos abençoe, que possamos entender que tudo o que temos passado nessa vida é para o nosso crescimento. Mesmo que as lutas, as dificuldades que sobrevêm sobre nós, devemos ter certeza, são passageiras.
todo desânimo que vier, sentimento negativo e até mesmo as adversidades, que não nos impeçam que cresçamos e tenhamos uma paz que vem de Deus, descanso no Espírito, que nossos corações jamais fiquem desanimados, entristecidos, nunca, jamais, pois nós somos vencedores por aquele que nos amou, por meio daquele que nos ama profundamente. Romanos 8:38. Amém? Vamos terminar com o hino 314. Você pode abrir o seu cantor e, se possível, ficar de pé. 314. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Abra o seu cantor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Todo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou no poder de Deus, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus, gozo, paz e amor, junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, lutas sem cessar, desde atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém? Deus abençoe e te dê sempre a você essa condição de viver
sempre com esperança de dias melhores. Amém.